Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Porgioli e hoje nós vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Sérgio Blatz. O doutor Sérgio, foi professor do Centro Universitário Franciscano Unifra de Direito Penal e Processo Penal por 12 anos, é presidente do Fórum Carcerário Interinstitucional. Eu vou passar a palavra para o Conrado para que ele dê as boas-vindas para o nosso convidado e comece o nosso bate-papo. Bom, então, começo dando boa noite ao desembargador Sérgio Blatz, membro da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, meu colega. Sérgio, prazer te ter aqui conosco. Ótimo conversarmos neste momento aí pandêmico. As reuniões pessoais estão realmente muito prejudicadas, mas pelo menos a gente se encontra assim, né, online. E o Sérgio vem desenvolvendo um trabalho fantástico aí, que eu tenho acompanhado muito proximamente, né? Tenho visto assim uma série de iniciativas aí no Centro de Estudos do Tribunal de Justiça em relação a vários temas de interesse da magistratura, principalmente, mas também da sociedade gaúcha, fundamentalmente a questão carcerária, como tu mencionaste, Leandro. E também um dos temas assim uma das atividades, né, além da jurisdicional do desembargador Blatz, tem sido também como comunicador oficial aí, né, nessa comissão de comunicação social do Tribunal de Justiça, que depois ele pode nos explicar melhor, e tem falado em nome do tribunal, e a meu gosto muito bem, por sinal, com muita transparência, com muita, digamos assim, de uma forma que acompanhando os tempos, né, que as pessoas precisam saber da nossa atividade, o que nós realmente fazemos, né, como é que o contribuinte gasta o dinheiro dele em termos de poder judiciário, né? Então, acho que o desembargador Sérgio tem feito um trabalho fantástico também nessa parte da comunicação. Mas, Sérgio, na verdade, de todos esses temas aí, o tema que mais nos interessa, assim, evidentemente que nós podemos conversar sobre todos, mas que é um tema que é sempre em voga, é o grande tema, digamos assim, da área da justiça criminal, que é a execução criminal, né? E aí entra não o aspecto processual somente, mas fundamentalmente a questão carcerária. E é sobre isso, então, que eu gostaria de te chamar para conversa, assim, para a gente conversar a respeito disso, né? O que tu tens visto agora, neste momento aí da pandemia? Porque desde o início houve um medo muito grande de que isso se espalhasse dentro dos presídios, que a estrutura carcerária não teria condições de impedir o avanço da Covid dentro dos presídios. Houve um medo muito grande também da sociedade, né, de que muitas pessoas presas a longas penas e que efetivamente possam eventualmente representar um risco para a sociedade, que isso também houvesse uma liberdade, digamos assim, uma abertura total das portas dos presídios, né? E isso não, obviamente que isso aí não aconteceu, mas eu gostaria de saber de ti como é que isso está hoje, o que está acontecendo na execução criminal, fundamentalmente no estado do Rio Grande do Sul. Então, bem-vindo. Obrigado, Conrado. Muito obrigado, professor Leandro, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que mereceria uma atenção mais aprofundada de toda a sociedade. Tá? Mas a execução penal, ela não é considerada, tá? Inclusive o seguinte, nos próprios bancos acadêmicos, a execução penal é negligenciada no ensino. Tá? Quando chega o estudo do processo penal, quando chega na execução, aquilo passa assim, vamos lá, porque é o fim da temporada, né? Então,
a execução penal ela não desperta nem nos acadêmicos e nem na maioria dos operadores de direito a devida importância que deve ser dada a ela. Porque, afinal de contas, no juízo criminal, o objetivo final a ser alcançado é ou a absolução ou a condenação. O que ocorre, e isso nós estamos vivenciando de uma forma muito clara, e isso tem um viés cultural da nossa sociedade, não sei nem se é exclusivo do Brasil, mas a ideia que se tem é de que o preso é um lixo humano. Tá? Então, ele condenado, ele não tem mais direito nenhum, ele vai para a cadeia. Tá? E lá, teoricamente, as pessoas pensam que ele não vai sair mais de lá. O diabo é que vai sair. Tá? E o que se pretende? O que a lei da execução penal diz? Tá? De que o processo é reeducativo. Bom, mas até que ponto nós reeducamos o preso? Até que ponto nós reeducamos o preso? Tá? Primeiro, que a grande massa carcerária não tem sequer educação. Portanto, ela teria que ser educada e não reeducada. Tá? Por outro lado, as condições carcerárias elas são absolutamente negligenciadas. E não é de causar estranheza, porque nós vivemos num país em que a saúde é negligenciada, a educação é negligenciada. Então, quando entra numa escala de valores, você diz assim, mas por que vai se dar isso ao preso? Tá? Vejam agora o caso da pandemia. Né? É uma polêmica, porque os presos estão incluídos nos grupos prioritários, porque as pessoas acham. E até uma declaração, vejam bem, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas a Maria da Graça Meneghel, conhecida como Xuxa, deu uma declaração esses tempos aí, e é uma formadora de opinião, e o que ela disse, apesar de brutal, representa em parte o que a sociedade pensa. Tá? De que os presos não teriam que ter direito nenhum, e que é um absurdo fazer pesquisas sobre cosméticos e medicamentos com animais, quando tem os presos que estão aí que um dia ou outro vão morrer mesmo. Essa declaração ela deu há pouco tempo, é só buscar na história. Isso repercutiu muito mal, depois ela veio dar a explicação que não era bem isso. Mas o diabo é o seguinte, de que ela disse isso, a repercussão não foi a que deveria ter sido. E a grande maioria da população também entende assim. Porque ninguém, e aí também entra numa situação de um Estado que tem privilégios, tá? De que nós, quando eu digo nós, eu digo todos nós que estamos acima da linha da pobreza, estamos na classe média para cima, entendemos que a prisão não foi feita para ninguém. Tá? Então eu não preciso me preocupar com isso. Tá? E aqui eu faço mais uma analogia com a questão agora que ocorre com a pandemia. Tá? O SUS estava para ser destruído até chegar à pandemia. Porque toda a classe média e a classe mais elevada entendia que o SUS não era feito, não era. E, portanto, o SUS era um absurdo. Tá? Precisou vir uma pandemia para mostrar, tá, de que o SUS, tá, é a grande solução para todo mundo. Então, voltando à questão dos presídios e fazendo essa analogia, eu sempre faço também, com relação à saúde, a analogia com relação ao preso. Porque a sociedade pensa que condenando ela está resolvendo o problema da criminalidade. Assim como a sociedade pensa que abrindo vagas em hospitais está resolvendo o problema da saúde. Quando é exatamente o contrário. Nós precisávamos ter uma base capaz de não necessitar que as pessoas sejam levadas para o hospital por doenças absurdas, como diarreia, gripe e outras coisas, que podem ser atendidas no atendimento básico. O presídio hoje, ele é uma situação anacrônica. E desde a entrada em vigor da atual lei antitóxica, nós temos os presídios inchados, tá, tomados por facções. E o tóxico responde pela maioria absoluta das condenações. Mas quem é o condenado pelo crime de tráfico?
grande maioria, é o Zé Minhoca, que está ali na esquina vendendo maconha ou vendendo crack. O grande traficante, esse não é preso. E quando é preso, ele também não representa muita coisa na hierarquia, porque ele é um operacional. Porque acima dele está alguém, acima de qualquer suspeito, com muito capital, que banca esse tipo de coisa. Tá? E aí nós temos 32 quilos de cocaína apreendido no avião presidencial, temos 500 quilos de cocaína num avião do senador que caiu e ninguém sabe por que as 500 quilos de cocaína estavam lá dentro. Tá? Enfim, tem pessoas investindo nisso, porque a cocaína vale tanto ou mais que o ouro, dependendo do grau de impureza dela. Tá? E nós ficamos aqui enxugando o gelo, pensando que nós prendendo o traficantezinho da esquina, nós estamos resolvendo o problema. Não estamos. Tá? Por quê? Porque aquele rapaz que está ali na esquina, ele está traficando, porque ele também sustenta o seu próprio vício. Mas ele está a serviço de alguém, e ele está tendo lucro. E quando ele é preso, e a pena mínima dele é de 5 anos, ele vai para o presídio e ele quer um mero traficante. Ele, para entrar no presídio, ele precisa, se não estar filiado, se filiar a uma facção criminosa. Porque se ele não se filiar a essa facção criminosa, a vida dele lá dentro é um inferno. Então, para ele poder dormir, para ele poder comer, para ele poder viver, ele precisa se filiar a essa facção. Filiando-se a essa facção, ele se torna um soldado do crime. E ele, muitas vezes, se obriga a fazer com que a família dele, que está lá fora, passe a trabalhar também para o crime, para que ele possa ter garantia interna, porque o Estado não tem nenhuma garantia sobre as prisões. Tá? Eu conversava com a doutora Sonari esses dias, que é juíza da vara de execução, e ela me diz o seguinte, que ela não tem problema nenhum de ir ao presídio. Mas antes dela ir, ela fala com os chefes de facções. E ela, quando ela entra lá para tratar um assunto, o silêncio é de ouvir uma mosca, porque o chefe de facção determina que todo mundo fique quieto, porque ele vai falar com eles. E os presos não estão mais hoje restritos às celas, pelo menos no central. Eles estão em pavilhões, estão soltos ali dentro, sob o comando da facção. E aí essa facção, de dentro do presídio, comanda o crime que está lá fora. E aí nós caímos num paradoxo. Quando eu estava na terceira Câmara Criminal, que tinha competência de boxe, era muito comum nós julgarmos habeas corpus de um sujeito que estava preso com pena de 30 anos a cumprir, transitado e julgado. Mas ele estava preso preventivamente por crimes praticados dentro do presídio. E em razão desse crime praticado dentro do presídio, o juiz dava a prisão preventiva para ele. Vou manter preso o sujeito que está cometendo crime dentro do presídio, preventivamente. Mas preventivamente para quê? Se ele cometia o crime. Quer dizer, então nós vivemos um paradoxo. E o presídio hoje ele se transformou num grande negócio para as facções, porque é uma fonte de renda. Porque todo preso tem que pagar o seu pedágio. E ele paga o pedágio quando está dentro do presídio. E quando ele sai, em situação normal, ele já não tem empregabilidade, ele não tem aceitação na comunidade. Não é? Quem de nós empregaria um ex-presidiário? Não. Solução dele, permanecer no crime. Então nós andamos numa roda viva. Tá? Então essa é uma visão geral da coisa. Tá? Por quê? Porque a execução penal não é vista como algo importante. E uma coisa que eu dizia hoje, uma conversa rápida que tivemos no WhatsApp, é de que o poder judiciário ele fica como um marisco entre a água e o rochedo. Por que eu digo isso? Quem é que faz a persecução criminal? É a polícia. A polícia é que seleciona quem ela vai prender, quem ela vai investigar. Tá? O Ministério Público fica numa posição intermediária. Ele recebe o que a polícia manda, mas ele ainda pode investigar. Mas, para a justiça, só
aquilo que a polícia selecionou, que o Ministério Público selecionou e que houve a denúncia. E aí nós temos que julgar. E aí nós temos as soluções que são apresentadas. Ou, ao fim e ao cabo, o sujeito é condenado, ou o sujeito é absolvido, porque a acusação não tem fundamento, ou porque a denúncia vem mal instruída. Não se pode tomar aquele tipo de decisão. Eu tenho convicção de que ele cometeu um crime. Não. A minha convicção tem que estar alicerçada em alguma coisa. Se esta denúncia vem capenga, eu não posso, mesmo tendo a convicção, condenar. Mas quando absolve, vem a opinião pública, vem a mídia. E aí nós vamos entrar naquela outra questão, Conrado, que é a questão da comunicação do tribunal com o público externo. Então vem a mídia, vem os próprios órgãos de persecução dizendo: não, nós prendemos, nós denunciamos. A justiça absolveu. Então a justiça apanha quando absolve. E quando condena, exauriu a atividade jurisdicional. O preso condenado, ele é devolvido ao executivo, que começou lá no início com a persecução. Porque o sistema prisional dá competência do executivo. Quem tem que construir o presídio, quem tem que administrar o presídio, quem tem que garantir a segurança do presídio, quem tem que garantir a dignidade do preso, quem tem que dar a reeducação para o preso, é o poder executivo. Mas aí nós entramos numa outra questão, que é a escala de valores. Aí o poder executivo diz assim: mas se eu der para os presos, eu não tenho para educação. E aí entra a velha história do cobertor curto, e é muito fácil para a sociedade dizer o seguinte: os presos que se lixem. Então, essa é uma visão geral do sistema carcerário hoje. Tá? Uma outra questão que tem aí é o tal do RDT. Tá? O Rio Grande do Sul não tem nenhum presídio com capacidade de ter o regime disciplinar diferenciado. As prisões de segurança máxima no Rio Grande do Sul são aquelas que estão os chefes das facções comandando o crime lá de dentro. Então, quando se consegue, eventualmente, mandar alguém para o presídio federal, isso aparentemente desestrutura a facção que ele está comandando. Aparentemente. Porque essas facções, elas têm capacidade econômica, elas mandam a família do preso para Roraima, para onde ele for. E a família do preso vai lá visitar o preso. Os advogados vão visitar o preso. E mais, este preso, ele vai conviver com os outros presos de outros estados, tomando sol. E as famílias desses presos vão interagir fora do presídio. E o preso, que era comandante de uma facção aqui no Rio Grande do Sul, volta de lá com uma franquia nacional ou associado a uma grande facção internacional. Por quê? Porque lá ele fez os contatos que aqui ele não tinha. Então, o que nós estamos fazendo? Esta é a grande questão. Esta é a grande questão. E agora, fazendo um corte para ser mais breve e porque permitir o diálogo, a questão da pandemia. Por incrível que pareça, o índice de contaminados dentro do presídio é menor do que os registrados na sociedade, é na base de 1 para 4. Tá? O problema nos presídios hoje é uma panela de pressão, porque os presos estão há um ano e pouco sem visita íntima. Isso gera uma confusão do diabo. Tá? Não se pode permitir isso. Algumas visitas têm sido restringidas. Agora, é uma situação, mas que está sendo administrada razoavelmente. Tá? Um problema que se tem também é com os agentes penitenciários. Porque o preso, a testagem de presos também supera a testagem dos que estão em liberdade. Porque todo preso, ao entrar no sistema prisional, ele é testado. Se tem Covid ou não. Então, aí se tem um controle. Tá? Vamos dizer assim, a rotatividade de preso entrando e saindo do presídio é grande. Isso é como uma hotelaria. Né?
ao mesmo tempo que sai, entra e sai, entra e sai. Mas isso não é o maior problema no que diz respeito à pandemia. Por quê? Porque quando ele entra, ele é testado. E lá dentro se mantém as coisas mais ou menos equilibradas. Mas o agente penitenciário sai, vai para casa e vem para o Brasil. E isso tem trazido um problema, relatado pela SUSEP, de que tem aumentado em muito o número de atestados médicos dos servidores da SUSEP. Ou por medo de pegar a doença. E aí alegam comorbidade para não estar lá dentro. Tá? Ou então qualquer sintoma eles entram em atestado. E o que também diminui o número de agentes e que dificulta algumas coisas internamente. Mas no que tange a pandemia dentro dos presídios, ela está absolutamente, até agora, sob absoluto controle. O último que houve charqueadas aqui, a questão do mês, o juiz Irion interditou o presídio, porque havia um surto lá dentro. Mas foi tudo resolvido, tudo tranquilo. Então, eu lanço essas questões assim, que são muito mais, digamos, do olhar prático do que o acadêmico ou o teórico. E fico à disposição aí para nós conversarmos e dialogarmos sobre isso. Doutor, eu poderia lhe fazer uma pergunta ainda de caráter geral, com base no que o senhor colocou aqui para nós. É porque o senhor é uma pessoa já de larga estrada no direito penal, né? Estava olhando o seu currículo aqui. E a gente esteve conversando com o doutor Márcio Schiller, que ele é promotor de justiça em Pelotas, e ele colocou que durante a prática jurídica dele, o tribunal do júri mudou completamente de escopo, assim, porque ele foi concebido para crimes de sangue, e hoje em dia a maior parte da criminalidade e dos assassinatos que vão para o tribunal do júri são questões de tráfico de drogas. E aí o tribunal do júri não se adapta a essa realidade, para essas questões, assim, tem alguma coisa que está escapando, né, do tribunal do júri. Então, o direito penal brasileiro, nessas questões, ele é pensado para uma realidade e as coisas mudaram. E o senhor colocou esse ponto também, né? A partir dessa nova lei de drogas, o maior índice de ocupação dos presídios, o maior índice carcerário, diz respeito a crimes de droga. Como é que o senhor enxerga isso? O direito penal brasileiro dá conta dessa realidade nova, que é esses crimes praticados, né, de maneira organizada, já tem organizações criminosas com alto poder econômico, e ao mesmo tempo o direito penal ficou um pouco no tempo, né, para outro tipo de crime? Bom, primeiramente eu quero dizer assim, eu durante o período que eu exerci a advocacia, eu comecei a advocacia fazendo júri. Tá? Eu cheguei a fazer júri enquanto era acadêmico, sem nenhuma licença legal. Eu fazia porque era juiz de direito de Santa Maria, o Juvenal Viana de Negreiros, que era meu professor e era o juiz do júri. Era promotor de justiça o Luiz Felipe Lenz, que também era meu professor de penal e era advogado do júri. E eu estagiava com o doutor Francisqueto, que era advogado de ofício, na primitiva defensoria pública, e que não gostava de fazer júri. E eu era acadêmico, quarto ano de direito, e abria os trabalhos e me dava a palavra. Aquilo ali era, digamos assim, era uma permissão. E ali eu comecei a fazer. E fiz muito júri. Até o momento que eu digo, eu não faço. Eu não acredito mais. Tá? Tanto é que eu acredito assim que nos últimos, digamos, de 1996 em diante, eu devo ter feito 4 ou 5 júris só. Por quê? Porque o júri perdeu a sua razão de ser. Porque o júri, como é um crime de sangue, ele exigia que não só os aspectos legais fossem vistos, mas que a sociedade pudesse entender o motivo daquele ato. Tá? Então, eu podia dizer assim, era uma época romântica. Tá? O júri tinha grandes teses para explicar o porquê do cometimento do crime. E, ultimamente, o que se tem? Eu não estou chutando o percentual, mas seguramente há muito mais do que a metade são crimes de execução.
praticados pelo tráfico, crimes de execução e crimes praticados por guerra entre traficantes ou em decorrência do tráfico. Tá? Então, o que a sociedade vai dizer aqui? Tá? Então, veja bem, por 2 anos, primeiro deles, se o júri é para o camarada ser julgado pelos seus iguais, quando se leva alguém de uma facção para o júri, os jurados não são da facção. Então, a chance desse sujeito que vai a júri reduz barbaramente. Tá? Portanto, seria muito mais razoável que ele fosse julgado por um juiz togado, que ia examinar a prova e ia decidir. Tá? Então, o júri, para mim, pessoalmente, hoje eu sou muito criticado, às vezes, por colegas, etc. Mas eu não acho que o júri seja uma saída. E é absolutamente certo isso. Se falar com qualquer juiz do júri hoje, promotor do júri, vai dizer isso. Tá? Tanto é que praticamente desapareceram os tribunos do júri. Praticamente desapareceram os tribunos do júri. Por quê? Porque o que eu vou dizer num júri, um sujeito que mandou matar uma família inteira ou mandou matar um desafeto e que a prova está escarada ou às vezes nem tanto, porque ninguém fala, ninguém diz. Tá? Quer dizer, qual é a tese que vai se ter? Então eu concordo em gênero, número e grau. O júri eu acho que é uma questão que é pétrea, constitucionalmente pétrea. Tá? Mas acho que com a devida vênia está vencido. E me diga uma coisa, como é que está então essa situação do Covid nos presídios aqui gaúchos? Ela está sob controle e como é que está sendo administrado isso na prática? Ela está sob controle. Na prática, é isso que eu disse. Né? Quer dizer, os presos são testados ao entrar. Tá? Os presos são mantidos isolados. Tá? O contato que se tem é, eventualmente, com os agentes penitenciários. E estatisticamente, o nível de infecção dos presidiários é 1/4 em relação à população que está sob. Então, do ponto de vista, digamos assim, da pandemia, a situação está sob controle. Eu ia colocar umas coisas aqui, assim, só já para contribuir assim com o debate, com o diálogo, melhor, desculpa. A gente está acostumado a fazer debates. Não, é interessante. Não, isso me lembra, Sérgio, quando eu ouvi essa expressão de... Foi perguntado para o Dr. Jarbas Lima, perguntaram para ele, o júri disse, não, o júri hoje é queima de arquivo, ele disse, né? Então, foi a mesma pergunta que o Leandro fez, foi feito para ele aí numa entrevista, né? E ele trabalhou muito com júri, né? Sim, era um bom tribuno. Era muito bom tribuno, puxa, fez escola aí no Rio Grande do Sul, né? Mas é interessante essa questão, assim, primeiro eu vou fazer só uma abordagem rapidamente, assim, até filosófica da questão. A primeira questão do que tu disseste no início ali também, só para reforçar, né, que o preso é visto como lixo, né? E isso é interessante como exatamente essa expressão, esse tratamento é uma observação dentro de uma sociedade capitalista, num capitalismo desumano, né? Porque existem vários tipos de capitalismo, uns mais agressivos, outros menos, né? E quem trabalha muito com esse tema é o Zygmunt Bauman, aquele sociólogo polonês, né? Da sociedade líquida. Exatamente, ele tem várias obras, uma delas é Vidas Desperdiçadas, que ele trabalha com essa questão assim Gosto muito do Bauman.
o Bauman ele traz essa ideia assim de que, na verdade, para fazer um resumo, o que acontece dentro da nossa sociedade, né? Dentro dessas disputas que nós somos assim induzidos culturalmente induzidos, né? Que é a cultura da aceleração social, tudo se acelera, o mundo todo se acelera. A grande questão é como se diz, a competição, né, dentro da sociedade capitalista, em que há conglomerados que digamos assim, que vão trabalhando de uma forma, porque o indivíduo é uma figura relativamente nova na filosofia, né? A ideia do indivíduo, ela vem do século XVII, XVIII, que vai se formando uma ideia de indivíduo. A ideia era um coletivismo, né? E a ideia vem com a modernidade é que veio a ideia do indivíduo. Isso foi muito bom, assim, por um lado e ruim para o outro, né? Se por um lado se desenvolveu toda a sociedade com a Revolução Industrial e trouxe uma série de alterações no sentido assim de transformar para melhorar a vida das pessoas, né? E aí vai em todos os sentidos, na medicina, nos confortos de casa, né? Mas, por outro lado, também foi gerando mônadas, né? E pessoas, indivíduos fechados em si mesmo, isolados, e esses são bons consumidores, porque o indivíduo, quando ele está em grupo... Porque a primeira coisa que uma ditadura faz é exatamente terminar com as reuniões de grupo, né? Porque é aquela velha expressão dividir para governar, né? E quando tu divides, não somente governar no sentido, digamos assim, institucional, mas também no sentido econômico. Tu governa o gosto das pessoas. Então, tu vai criando mecanismos de consumo. Basta ver, por exemplo, vou dar um exemplo de um dos produtos que é um dos nossos xodós, que são os iPhones, por exemplo, né? Que, inclusive, na criminalidade tem um valor, assim, né? Mas o fato é que, quando abre uma loja que abre um novo iPhone, as pessoas chegam a ficar na noite anterior, milhares de pessoas que o cara fica se estapeando para comprar um iPhone moderno. Quer dizer, aquilo vai ficar ali à venda. Então é um negócio assim, é um culto, né, um símbolo. E isso é uma situação interessante, sim, porque essa ideia do preso, né? Porque quando o preso começa... Porque a prisão, propriamente, ela veio do século XVII, porque a prisão como pena de prisão, de tempo, ela vem do século XVII para cá. A prisão anterior ao século XVII, como prisão, ela não era considerada uma pena. Ela tinha... Não que não existisse, existia, só que... Mas ela era intermediária, né? Ela era cautelar. O caráter das prisões eram cautelares. Havia, por exemplo, assim, prisões individuais. Os reis mandavam prender o camarada, deixava lá, não era uma pena institucionalizada, como no sentido assim de determinada por tempo, por um corpo judiciário. Não era isso. O corpo judiciário que se tinha anteriormente praticamente decidia na hora, e então não tinha essa, digamos assim, essa administração da pena como tempo cumprido, né? Então isso veio do século XVIII, né? XVII. E depois, então, foi se abandonando a ideia dos castigos corporais, essa coisa toda, para entrar na prisão tempo. O indivíduo passou a trabalhar como um tempo. E é um negócio interessante, porque assim, o que define essa questão? Qual é a medida deste tempo? Não falando em termos assim, por isso que eu falei que ia fazer uma abordagem rápida filosófica, não propriamente no sentido de proporcionalidade ou de tempo de pena, digamos assim, de base de mínimo e máximo, mas a ideia do tempo. Essa ideia, ela tem uma correlação muito próxima com a ideia de salário. Quem traz essa ideia é o Michel Foucault.
O Foucault que trabalha com essa ideia de que essa migração da ideia do tempo como pena é uma ideia exatamente vinculada ao pagamento. Inclusive, tem até um autor, né, um autor antigo, ali, o Carrara, o Carrara, que era um jurista italiano do século XIX, e o Carrara coloca ali, né, que vem de pendere, e ele faz essa vinculação, até eu acho que ele cita também, eu não me lembro qual é um dos juristas romanos, e esse pendere exatamente está vinculado a essa questão de pagamento, de digamos assim, de débito, no sentido de débito. Então, é um negócio. E aí, tudo isso que eu estou falando, e aí é uma ideia que a gente falou aqui do Bauman também, né? Então, o que acontece com o preso dentro da nossa sociedade? O preso ele se torna uma figura assim inútil, porque ele não é um consumidor, ele é né, ele sai de um mercado de consumo no sentido assim de empresarial, mercantilista, e ele deixa de ser um consumidor e ele passa a ser um resíduo da nossa sociedade. E o Bauman coloca uma coisa muito interessante, né, porque havia uma ideia inicial de que nunca funcionou perfeitamente, que é essa ideia da reeducação do preso, essa coisa toda, que hoje, né, isso aí, antes dele agora não faz o último livro que ele tinha lançado, ele coloca assim exatamente que essa ideia foi completamente abandonada por uma ideia de que não tem mais recurso nenhum. Então, a ideia é a eliminação. Né? Então, na verdade, se gerou na sociedade não se tem mais nenhum tipo de ideia de ressocializar coisa nenhuma, e na ideia de eliminação. E aí me vem uma ideia, uma perspectiva assim que a respeito disso, que é porque, sabe, isso fazendo uma reflexão assim, é que é uma coisa engraçada isso que nós estamos falando, né? Porque não existe ideias humanitárias setorizadas, né? Se tu vai setorizar o humanismo, seccionar ele, fragmentar, né, a humanidade no sentido assim eu não vou dizer por um sentimento, tá? Eu vou dizer assim de ação mesmo, né? De civilização, né? Não existe essa coisa. Então é por isso que as pessoas não entendem às vezes essa coisa assim. Não, mas o preso, direitos humanos é direito de preso. Não, direitos humanos é para qualquer humano. É por isso que chama direitos humanos. Existem os direitos presos, existem os direitos humanos que abrangem os direitos presos, né? Então as pessoas têm essa visão, assim. Então não tem como tu chegar e isso é a pessoa diz assim, não, mas isso aí não vale, pô, o policial vale só para gente. Então eu acho que essa mentalidade, assim, né, que eu acho que é muito perniciosa e perigosa de a gente ver assim essa possibilidade, nós podemos aventar essa possibilidade de ver assim, de fragmentarizar, né, de fragmentar essa visão assim humanista, né, ou assim, porque o que pode ser o humanismo? Pode ser o indivíduo que está doente, que precisa de um medicamento, por exemplo, porque sem aquele medicamento ele não tem condições. Ele tem um filho, e o filho tem uma doença rara, e ele está vendo o filho se definhar na cama, e mal consegue trabalhar, que ele precisa do Estado para ajudar. Então ele entra. Aí o juiz ele é humano nisso, porque ele tem que ser humano. Isso é uma conquista civilizatória que está na Constituição. Então o juiz vai dar. Mas o preso também está dentro de uma situação de tutela do Estado, né? Então a gente também tem que isso não quer dizer, porque eu acho que é uma grande confusão assim, olha, se tu estás assim
reconhecendo direitos, tu estás conivente com a criminalidade. Ao contrário, aquilo que tu disseste, quer dizer, a partir do momento que a gente assume essa ideia, né, institucional de tu trabalhares e de tu, enfim, concederes os direitos que são previstos na Constituição e nas leis, né, tu estás combatendo a criminalidade, porque tu estás gerando uma ideia civilizatória, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, né? Só para contribuir com o que tu estavas dizendo, assim, que essa visão não que porque há uma grande confusão, assim, porque o camarada saiu aqui. O que nós vemos hoje é que a execução criminal, como tu disseste, está abandonada pelo Estado, porque o Estado não tem interesse. Eu me lembro, só para encerrar, eu me lembro de um vereador, quando eu era juiz em Panambi, e muito, muito afável, tínhamos um relacionamento ali muito afável ali no fórum, com os advogados todos, e ele era advogado e vereador da cidade. Um dia ele me disse assim, eu disse, doutor fulano, o senhor tem que trabalhar na Câmara de Vereadores aqui, juntar as forças da comunidade para trazer um presídio. E aí ele muito claramente, muito sinceramente me diz assim, doutor, se eu disser isso aqui aqui na cidade, eu nunca mais me elejo. Então, eu acho assim, como tu disseste, não, o preso ele volta, ele vai e volta. Nós não temos que concordar com o crime, nós temos, se tem que ser punido, o Estado tem que punir, se tem que prender, tem que se prender, se tem que cumprir 1 ano, cumpre 1 ano, se cumpre 30, 100, mas sempre dentro de uma perspectiva humana, né? De fazer todos os direitos, os momentos certos ali, eu acho que isso aí é fundamental, né? É isso aí, né? Eu não sei se eu posso entender agora. Lógico, por favor, é só uma participação para colaborar. Que tu trouxeste uma questão que é absolutamente importante, que é o seguinte. O Foucault, quando trata da questão da prisão, ele justifica isso pela Revolução Industrial, que era a necessidade de adaptar o sujeito que estava no campo, que vinha para a cidade, precisava aprender regras, certo? Só que a Revolução Industrial já era. Nós estamos vivendo a revolução tecnológica. Tá? E estamos numa transição, como diz o Harari, do Homo sapiens para o Homo Deus, em que o homem poderá tudo, inclusive viver mais tempo, tecnologia suficiente para isso, etc. Bem, isto tudo aprofunda o individualismo. Mas mais do que tudo, o que gera esse individualismo crescente, além desta onda consumista, é o desenraizamento que nós estamos vivendo. Porque a humanidade sempre esteve enraizada em algum lugar. Então ela tinha raízes, o sujeito nascia, crescia, vivia no lugar, ele tinha princípios, ele tinha honra, ele tinha tradição. E hoje, o sujeito ele é um número que ele não tem passado, não tem presente, e só tem futuro. E o futuro dele é o futuro que ele desejar. E ele está pouco se lixando para os outros se vão ter um futuro bom ou não. E aí, nessas filosofias de frase de caminhão, diz o seguinte, o sujeito consome o que não quer, porque ele é induzido a consumir. E trabalha no que não quer, o tempo que não quer, para adquirir aquilo que ele não queria e foi induzido a consumir. E é isso que nós vivemos. Tá? Hoje tem gente trabalhando enlouquecidamente, tá? Para comprar um iPhone que custa 5, 6, 7 mil reais e ele ganha 2 mil por mês. Não tem cabimento. Tu sabes, isso que tu diz é bem interessante. Tem um autor que eu trabalho com ele que se chama Hartmut Rosa, é um alemão, ele é sociólogo, e junto com ele, não propriamente junto, mas também nesta mesma linha,
até eventualmente um refere o outro em alguns trabalhos, assim, que é o Thomas Fuchs, é um filósofo e psiquiatra. E a ideia é bem exatamente isso que tu disseste, assim, dentro desta revolução que nós vivemos hoje, né, que é porque nós estamos nessa geração já da digitalização, mas o que eu quis chamar a atenção na questão foi pensar isso para a questão do tempo, né? O que acontece é que a sociedade, a partir da Revolução Industrial, ela percebe sofre ou vive, melhor dito, né? Porque nós estamos inseridos dentro desse contexto, uma aceleração social em que, paradoxalmente, na medida em que a técnica aumenta, o teu tempo fica menor. Quanto mais tu trabalhas para ter mais tempo, menos tempo tu tens. Se tu faz estudos, assim, não, eu vou fazer agora, o computador veio para facilitar a vida, veio para acelerar trabalhos, por exemplo, que levavam horas. Se me permitir, né? O home office é um exemplo disso. É o exemplo típico. Se trabalha muito mais em home office do que... Muito mais. Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, aquilo que tu fazias de receber, por exemplo, 50 ofícios dentro do próprio judiciário, ou até vou dizer que recebesse 500 ofícios por dia, hoje tu recebe milhares. Né? Hoje a tua caixa de e-mails, né, de todos nós, é a prova disso. Quantos e-mails nós recebemos? Então, o paradoxo temporal está aí, né? Mas essa aceleração social ela é imperceptível, porque o que foi acontecendo? Os meios de produção, hoje o indivíduo, na verdade, ele faz muito mais para se manter na mesma posição. Essa que é a diferença. Ele não faz mais para alcançar mais, ele tem que alcançar mais para poder manter o que ele já tem. Ele não consegue avançar muito, né? Então esse por exemplo, um camarada, ele tem cada vez tem que ter mais conhecimento. Se ele se desatualizar, ele é atropelado, e isso tem causado é por isso que eu coloquei, eu acho que nós estamos chegando agora num ponto interessante, a questão do preso, né? Porque assim, o que acontece, né? Existe um tempo natural, o tempo natural das coisas. E nós, a partir dessa aceleração tecnológica, por exemplo, que nós fazemos eu vou dar um exemplo da galinha. Hoje tu trabalha, nós estamos consumindo pintos ou galinhas que são artificialmente alimentadas, e em poucos meses, às vezes dias, tu está te alimentando daquilo. Então, agora, sabe lá Deus o que nós estamos ingerindo, né? Mas a questão psicológica é o seguinte: esse tempo que nós vamos trabalhando, aquele tempo cíclico, que é o tempo da natureza, o tempo de dormir, cada vez nós temos menos sono, nós temos que recorrer a mais medicações para dormir, não conseguimos desligar dos nossos telefones celulares à noite, etc. E tal. As medicações, a indústria farmacêutica está aí nesse setor. E existe o tempo linear, que é esse tempo que é o tempo, digamos assim, da aceleração social, da digitalização, do mundo digital. O que acontece quando o indivíduo ele chega um momento, e isso aí está sendo muito estudado, que tu cai fora dessa roda viva. Em alemão isso se chama como é que se diz? Eu vou dizer para traduzir para o português, é o looping effect em alemão, tá? É o looping effect. Tu vai a própria situação de aceleração, ela se autoacelera. Ela vai se autoacelerando. Nós não somos nós mais que impulsionamos, o sistema é autopropulsor. E o indivíduo que chega a um ponto que ele resolve, ou por uma razão ou outra, que ele não consegue acompanhar o passo isso é muito comum, né? Ele vai sofrer a síndrome do burnout.
né? A síndrome da depressão. Então, a doença atual é a depressão, porque a depressão, aí entra um aspecto muito da filosofia também, sob a perspectiva da psicanálise, que essa depressão ela tem uma outra perspectiva, né? Porque as pessoas veem, não, tá doente, é remédio, é não sei o quê. Tem uma linguagem nisso que é exatamente a percepção de que a pessoa ela não está se ajustando, mas não que ela seja um desajustado nesse sentido, assim, né? Dentro desse tempo linear, que é o tempo exigido pela sociedade atual de consumo. Então, o que eu acho interessante nessa perspectiva, assim, né, é que o preso, o que acontece, né? Isso que é uma coisa interessante, né? Há uma correlação com isso, porque como o preso ele não está nessa cadeia, digamos assim, quando ele é preso, né? Ele entra para dentro do presídio e o tempo do presídio é um tempo que estagnado. Ele é um tempo estagnado. Tu pode ver, o tempo não anda dentro do presídio. Ele é um tempo diferente do tempo fora do presídio. Então, assim, ó, é uma situação de extrema sutileza, isso, né? Que se percebe assim, ó, é grande, por exemplo, o consumo de drogas dentro do presídio, é grande o consumo, mesmo, por exemplo, adolescentes em regime de encarceramento, né? E é grande também o consumo de remédios para dormir. Então, são as contenções químicas, né? Então, é interessante a gente ver assim como a questão da execução criminal, ela também tem esse aspecto, assim, né, dessa temporalização separada, né, a partir do momento que o preso ele já não interessa para ninguém, só que o que eu digo, né, eu gosto de enfatizar uma coisa ligada à outra, porque a pessoa pode ouvir isso mal, né, é que, na verdade, não existe fragmentação de direitos humanos nesse sentido, né? Ou existe direitos humanos para todos os humanos, ou então todos nós vamos padecer do mesmo problema. Doutor Sérgio, o senhor quer fazer alguma manifestação? Eu gostaria de acrescentar um outro sentimento que eu tenho, que é o seguinte. A lei, ela, em princípio, ela precisa ser entendida como lei por todos. Por exemplo, não matar, o artigo 121 lá, nenhum de nós os conhecidos deixou de matar alguém porque a lei diz que é. E aí, um pouco, nesse ponto, eu sou meio positivista, como o Ferri. Né? Quer dizer, o sujeito que tem uma índole criminosa, ele vai cometer o crime apesar da pena. Porque ele... Isso essa conclusão do Ferri, não é minha, que diz o seguinte. Primeiro, porque ele acha que os outros são trouxas. Ele é mais esperto que os outros e ele não vai ser pego. E segundo, se ele for pego, ele aposta na impunidade. Bom, então, de maneira geral, o crime, quando ele começa a ganhar espaço, e nós vivemos numa sociedade muito desigual, em que a lei não é entendida pela maioria daqueles que estão presos. Porque para ele praticar aquele tipo de ato no tipo de sociedade que ele vive, aquele tipo de ato é o ato corriqueiro e um ato aceito por todos. Então, por exemplo, a violência contra a mulher, para pegar um exemplo assim, quer dizer, a violência contra a mulher é alguma coisa meio que aceito culturalmente do pico da pirâmide à base. Não tem classe social nisso. Tá? E por mais que se ponha lei
sobre feminicídio. Não resolve, porque a pessoa não entende aquilo como algo que seja realmente proibido. Então, nós temos um tipo de legislação que é feito por um determinado nível de sociedade que tem esse entendimento. Mas o que está abaixo daquilo ali não entende isso. Tá? Voltando ao tóxico, tá? Por exemplo, a alta sociedade consome. Não é a maconha, é a cocaína, é a heroína, é as drogas sintéticas, que são o grande negócio do momento, que ninguém prende nada. Não se prende droga sintética. Tá? E elas estão em todas as raves, em todas as boates. Tá? Por quê? Porque todos pensam o seguinte: não tem importância, isso é social, eu estou tomando, eu não sou viciado. Ele não admite que aquilo é ilegal. Tá? Então, Conrado, eu acho que dentro desse panorama que passaste aí, nós vivemos mais ou menos isso. Tá? A sociedade exige que tu entre nesse loop. Tá? E o que há hoje é de que até pouco tempo atrás cada um sabia o seu lugar. Tá? Então o sujeito que vivia na favela, vivia lá no gueto, ele vivia lá no gueto da forma como ele queria viver. Mas ele não se comunicava com o mundo externo, com o outro mundo. Tá? E quando se comunicava, ele conhecia o lugar dele. Fora daquele lugar, ele tinha um comportamento. E hoje, até por esse desenraizamento, o sujeito que está lá na favela, que ele é diarista, ele sonha em ter um tênis Nike que custa 500 pila. Ele sonha em ter um iPhone que custa 5 mil reais. Porque esse sonho é colocado diante dele. E ele vê isso, e ele quer. E como é que ele alcança isso? Aí ele vê que o vizinho dele com o crime consegue isso. Então ele vai para o crime como um meio disso. E a nossa sociedade não tem conseguido dar esta volta, porque nós temos uma certa condescendência com o crime. Nós não temos condescendência com alguns criminosos, com a maioria dos criminosos. Tá? Mas quando esse crime, por exemplo, um crime voltando ao tóxico, que é uma coisa assim do dia a dia, se prenderem o filho do doutor ali na esquina, droga, provavelmente ele não será condenado por tráfico, ele vai ser condenado vai ter aquela condenação pífia, né? Já esqueci até o artigo, 33, não, 29, eu acho, de que ele é simplesmente consumidor. Aí vai receber uma advertência, vai receber não sei o quê. Por quê? Por que ele, que tinha lá 50 comprimidos de êxtase no bolso, não é traficante, e o outro lá que tinha 10 gramas de maconha? Então há também esses dois pesos e essas duas medidas que nós temos nessa sociedade. E com relação ao tempo, no microcosmo da prisão, eu diria assim, claro que teoricamente é isso que acontece com uma pessoa normal. Mas para quem está vivenciando o crime, aquilo ali faz parte da vida dele. Ele está dentro do presídio. Ele está como peixe na água. Ele está vivendo ali dentro. Ele não está deixando de viver a vida dele. Embora ele tenha todas as restrições. Mas ele continua a ter, vamos dizer assim, uma inserção numa sociedade paralela, uma sociedade marginal, tá? Que não faz com que a prisão seja uma coisa muito penosa do ponto de vista físico, do ponto de vista, mas que não penosa do ponto de vista moral, isso que eu quero dizer. Tá? E mesmo os casos de colarinho branco, que são presos, eles não têm esta repulsa moral por parte da sociedade. Tá? Pega aí os bicheiros do Rio de Janeiro, tá? Todos eles com condenação, e abriu o camarote na escola de samba, e as autoridades estavam lá com ele, as pessoas mais ricas estavam lá, etc., convivendo com eles. Tá? Esses presos agora aí, recentes na Lava Jato, etc., na medida que saem, eles não estão tendo nenhuma restrição social. Tá? Eles estão vivendo socialmente absolutamente normal no seu meio. Eles não têm essa reprovação moral. Eu acho que isso é uma coisa importante que nós temos que examinar. Perfeito. E eu ia lhe perguntar, vocês estavam falando do Foucault, e a gente também conversou com outro professor, que é o professor Mário,
que é professor de Direito Penal no Uruguai, ele é decano, inclusive, da Universidade Católica do Uruguai. E aconteceu um contraste bem interessante sobre o ponto de vista do direito penal do Uruguai para o nosso ponto de vista aqui do nosso direito penal, e em virtude das nossas circunstâncias específicas aqui da situação carcerária do Brasil. Porque quando a gente conversava com ele, toda a exposição dele a respeito de direitos humanos e a questão criminal enfatizava a questão da vítima diante do direito penal. E nós aqui, quando a gente fala em direitos humanos, a ênfase é em cima do preso. E a conclusão que a gente chegou é exatamente porque lá a situação carcerária é uma situação melhor, oferece melhores condições para a pessoa que está detida. Enquanto aqui a gente sabe que as condições são degradantes. Especificamente aqui no Rio Grande do Sul, né, o Presídio Central, a gente acompanha aí, eu especificamente acompanho pela imprensa essas situações, vocês acompanham diretamente, a gente sabe que é uma situação degradante, né? Ao mesmo tempo, voltando para a questão do Foucault, que vocês chamaram do vigiar e punir, o Foucault ele constatava que quando a pena era corpórea, né, depois passou para essa pena psíquica, onde a questão do tempo e a mudança da psique do preso tornou importante, os juízes resistiam muito mais a condenar a pessoa, aquelas penas corpóreas em que o corpo pagava pelo crime cometido, do que depois, quando houve esse processo de mudança em que o tempo começou a contar e o cárcere começou a tomar o lugar da pena corpórea, a prisão tomou o lugar da pena corpórea. Com isso eu quero colocar, né, ao mesmo tempo quem vê que tratar o preso como pessoa humana, entende isso com a dignidade da pessoa humana, não pega esse outro aspecto, que é uma questão da própria punição. Se as penas forem mais humanas, aí acredito que as próprias pessoas que têm que estar pagando uma pena serão punidas devidamente nessa situação. Nem mais nem menos, eu digo, não com penas degradantes e desumanas, como, né, por exemplo, a situação do Uruguai aponta que é melhor, e ao mesmo tempo a tendência é que sejam mais punidas nesse sentido, eu quero dizer, dentro do aspecto da justiça, né? Porque uma situação, como o senhor colocou, né? A pessoa tem que decidir sobre a liberdade de um jovem lá, classe média. Eu não estou dizendo que é uma questão justa, mas o cara é pego com uma quantidade pequena de entorpecente, muitas vezes pode atenuar a punição dele em virtude que, sabe, se vai colocar ele numa situação de prisão por mais tempo, vai acabar afetando de uma maneira negativa a vida dessa pessoa, que é irreversível muitas vezes. Como é que o senhor enxerga isso na perspectiva do direito penal atual e da execução penal aqui no Rio Grande do Sul? Bom, essa questão aí, ela passa pela, digamos assim, pela falta de técnica legislativa penal. Porque o nosso sistema penal e processual penal é uma legião. Tá? Nós temos uma Constituição de 88 com 2 códigos que são pré-constitucionais e que foram remendados para serem ou caberem dentro da Constituição. E nós sabemos que não só não cabem dentro da Constituição, como ainda se dá algumas interpretações, apesar do texto claro da Constituição, se dá algumas interpretações dizendo que aquela regra vale. Portanto, somado a isso, e somado a esta crise, digamos assim, de medo e de criminalidade que nós vivemos, nós temos um certo populismo penal, em que o que se faz, em vez de sistematizar, tá, se aumenta o número de crimes. Tá? O número de crimes, desde que eu me formei, deve ter aumentado não sei quantos por cento, mas seguramente muito mais de 100%. Tá? Se criminaliza tudo. E se penaliza tudo. Tá? Por exemplo, agora, está se penalizando maus tratos com animais a uma pena superior a uma lesão corporal humana. Tá? Ainda sobre isso, tá? A gente ouve, mostrando os anacronismos da coisa, se alguém tiver um cavalo puxando uma carroça, tá? E essa carroça estiver com muito peso,
surgirão de todos os cantos defensores desse cavalo. Mas nós vemos todos os dias um catador puxando uma carroça, e ninguém dá bola para ele. Ele pode cair, ele puxando a carroça. Por quê? Porque é uma certa inversão de valor. Eu não sei, eu acho que o Conrado tocou bem essa questão aí do momento que nós estamos vivendo. Então, retomando a pergunta, eu acho que o nosso sistema penal ele é arcaico. Ele não se adaptou. Nós ainda estamos no meados do século XX. Antes da metade, né? Porque 1950 foi a metade. Nossos códigos são de 40. Então, nós ainda estamos com esta mentalidade, pelo menos, da punição, do processo inquisitório, que apesar da Constituição dizer que é acusatório, ele não é acusatório, ele é inquisitório. Enfim. Agora, por que os direitos humanos no Brasil recaem nessa ideia de que é defesa do preso? Porque a vítima, que agora está começando a ser trazida para o processo, e essa reforma agora da lei aí traz a vítima para dentro do processo. A vítima era vista como alguém que o Estado se encarregava de resolver o problema dela. E não havia preocupação, e não há preocupação, que sofre a vítima. Agora, a truculência estatal, contra o apontado como delinquente, ela é patente, desde a esfera policial até o cumprimento da pena. Apesar de todas as medidas evolutivas da polícia, nós ainda temos, como eu disse ao início, uma polícia que é seletiva nas investigações. Voltando aos casos dos homicídios, o Rio Grande do Sul tem um índice melhor, mas no Rio de Janeiro, de 10 crimes de homicídio, são investigados com sucesso 1 ou 2. O restante não chega a lugar nenhum. Então, o que é isso? Uma falta de aparelhamento da polícia, uma falta de interesse da polícia com aquele crime que é o crime mais importante, que é tirar a vida de outro. E os casos recentes que se vê, noticiados principalmente em Rio de São Paulo, que vem à tona, são de violência, de truculência policial. E a truculência policial praticada contra quem? Sempre contra os mesmos. E aí, quando se vai defender, e aí eu acho, professor Bento, que nós temos um detalhe nisso, que é o seguinte: nós temos um determinado grupo social que presumidamente é criminoso. É aquela história. Se eu bater nele, eu posso não saber por que bati, mas ele sabe por que está apanhando. Então, esta presunção de que alguém é criminoso, de que alguém é marginal por morar num lugar desse tipo, ela é uma afronta direta aos direitos humanos. Tem um filme nacional que é... Mas a história é a seguinte: é um sujeito do bem, um camarada que trabalha, etc., e mora numa comunidade dessa. E lá pelas tantas, como ele mora na comunidade, ou ele adere, Cidade de Deus, ou ele adere à comunidade, ou ele é morto dentro da comunidade. Mas se ele adere à comunidade, ele pode ser morto lá fora. Então ele fica entre a cruz e a espada. E isso é a grande maioria dessa população que vive marginalizada. Então, aonde é que está gritante? Onde é que a ferida está em carne viva? É ali. Agora, nós temos que admitir, por exemplo, que é uma pena, né? Porque o Rio Grande do Sul sempre foi muito mais Uruguai do que Brasil. A nossa cultura sempre foi muito mais latina do que brasileira, o que nos diferenciava. Hoje nós não temos mais diferenciação. Nós estamos nos identificando com
meu grande Brasil. Tá? E o Brasil, como dizia o Darcy Ribeiro, não é o Brasil, são os Brasis. Tá? Nós temos Brasis de tudo que é tipo. Tá? E nós não conseguimos ter uma sociedade homogênea. Então, essa sociedade que não é homogênea, cada facção, não vou usar o termo facção, cada grupo social tem as suas próprias regras. E esta regra que sobrepaira sobre todos não é aceita por todos com a mesma intensidade. Então, é um problema cultural. Tá? Eu não sei se eu estou fugindo um pouco do tema, se eu estou divagando, mas eu acho que essa é uma questão nossa. Tá? Nós temos que mudar a nossa cultura. Agora, como disse o Conrado, nós fizemos parte desse esforço. Nós temos que nos esforçar, ir mostrando aos pouquinhos, quem sabe isso acontece. E não é para a minha geração. Tá? Não é para a minha geração. Conrado, nós vamos já no adiantado da hora. Você quer fazer uma colocação final para o doutor? Tá. Não, só assim, primeiro só também contribuir assim com a nossa conversa, né? Eu vejo o tráfico, assim, eu acho que o Sérgio colocou muito bem, né? Na verdade, só há venda onde há consumo, né? E os grandes consumidores não é o pessoal que vive na periferia. Realmente, a gente vê isso, é muito comum até, a gente vê em programas, às vezes, de câmeras ocultas aí, que a qualidade dos automóveis que param ali para comprar a droga. Então, existe um consumo, existe uma grande hipocrisia nesse sentido, né? Eu acho assim que a questão do indivíduo que está é muito comum assim o pessoal que mora em zonas, comunidades assim pobres, aí periféricas, que ele é cooptado pelo tráfico por várias maneiras. Primeiro, pela atração, porque por que um menino que tem 15 anos ele pensa, poxa, porque eu também quero ter esse tênis? E existe um desejo, o desejo é legítimo de ter a mesma coisa que qualquer outro menino que vive aqui num bairro de classe mais alta. O desejo é o mesmo. Ele tem a mesma idade, eles assistem os mesmos filmes, eles têm os mesmos sonhos, assim, no aspecto do consumo. Um tem acesso, o outro não tem, né? Então, ele se vê cooptado pelo tráfico, primeiro pelo seguinte, porque ele está ali, ele sofre a pressão também do local. Não só ele vai ao encontro, mas o tráfico vem ao encontro dele. É muito comum isso, ele se vê envolvido por uma questão de bullying, por uma questão de sobrevivência no local. Às vezes ele não tem outra opção, ele é obrigado a entrar na violência para poder sobreviver, né? Então ele acaba unindo isso, ele também é seduzido. Por exemplo, o aviãozinho, aquele que é o rapazinho, aquele que fica ali na esquina controlando, ver se vem o carro da Brigada Militar, ele eventualmente ele ganha 2, 3, 4 mil reais, e que ele não vai receber esse dinheiro em lugar nenhum. Então, o tráfico paga bem ele. Agora, quem consome, quem mantém o tráfico é a sociedade de maior poder aquisitivo. Esses são os grandes consumidores, como o Sérgio colocou. Então, existe uma inversão. E aí entra dentro dessa perspectiva de que eliminar o preso é mais fácil, porque é uma forma também de tu te livrar do pecado, né? Entre aspas. Porque assim tu elimina, aquilo é mal, tu faz aquela maniqueização, né, da vida social, né? Tu esquece que eu não gosto, eu acho que completamente algumas abordagens, mas é uma realidade. Tem uma cena daquele filme do Capitão Nascimento, né, que ele sobe no morro e o rapaz está comprando a droga e eles entram e matam aquelas pessoas ali para resgatar aqueles jovens da classe que mora na Zona Sul, e pergunta para o rapaz, quem matou esse cara aqui? E aí o cara, como assim, né? Ele que tinha atirado, o policial. Ele disse, mas quem matou esse cara aqui? Aí ele diz, você é mentiroso. Quem matou foi você que veio aqui comprar a droga e estimula o tráfico, né? Então, claro que isso aí é uma situação
extrema, né? A questão da vítima também tem um detalhe: o processo penal foi inventado, essa que é a ideia, né? Não só o aspecto assim aí trazendo o Beccaria, essa, né, de humanização, mas o processo em si, a ideia é acabar com a imediatidade da pena. O indivíduo era sumariamente julgado, corta a cabeça dele, não precisa. O processo, ele é feito exatamente, por isso que é processo, exatamente as fases para distanciar do momento da execução, para neste período não somente avaliar melhor e tirar aquele momento de pendura, mata e degola, né? Então eu vejo assim que essa questão eu digo isso em questão da vítima, houve, de fato, um alijamento grande da vítima e o Estado assumiu a tarefa de se colocando no lugar da vítima, entre aspas, né, para assumir, para que não haja vingança privada, tem um lado positivo nisso, mas eu acho que a vítima tem que entrar também por um outro viés, que é o viés que hoje está muito em voga, que é o viés da mediação, né? Eu acho que hoje o que falta no nosso processo, o Sérgio talvez concorde comigo, trabalha com direito penal também, nós somos colegas de câmaras, de câmaras criminais, não da mesma, mas é que, na verdade, o processo é uma piada quando se fala no processo penal no diálogo, por exemplo, no princípio dos atos dialogais. Não existe diálogo nenhum no processo penal, nesse formato de 41, né? Não existe diálogo. Existe, esses dias eu digo sempre aqui, vou repetir, e não vou culpar ninguém disso, eu acho que está dentro dessa aceleração social que alcança, a aceleração social que eu mencionei, ela não alcança o presídio porque ela não tem interesse, ali está o resíduo, mas ela alcança a máquina, que tu mesmo mencionaste, Sérgio, a máquina de punir, a máquina de condenar. Então, nós nos aprimoramos, isso é do sistema que faz parte do nosso trabalho mesmo, de aprimorar os meios de julgar rápido e de achar todos os meios digitais para julgar rápido, que é para condenar mais rápido, ou para julgar mais rápido seria, não seria para condenar, né? Mas eu estou exagerando um pouco. Então eu vejo assim que a vítima deve entrar por um outro lado, talvez. Claro que eu acho que é direito também, né? Eu acho que isso também pode, se bem aplicado, pode trazer algum benefício de humanização, mas desde um aspecto pedagógico, de que aquela pessoa que produziu a violência, ela também tenha uma empatia para perceber que aquilo ali ela machucou alguém, porque o que a gente vê na questão especialmente do tráfico, sou juiz há 33 anos, o Sérgio é experiente, também está na área jurídica há quantos anos, e como desembargador, como advogado, eu diria o seguinte, que o que, na verdade, nós precisamos agora, neste momento, é criar outros tipos de mecanismos de trabalhar com o direito penal. Essa máquina de produzir dejetos, entre aspas, né, com todo o respeito humano que as pessoas têm, eu sempre gosto de enfatizar isso, né, as pessoas confundem direitos humanos são para todos. Não existe direitos humanos aqui fragmentado. Existe para todo mundo, para todo ser humano. Então, se você só trabalha com direitos humanos para a classe média e alta, e se tu deixa a classe baixa sem direito, então isso não é nada. Isso é uma piada, é um negócio maluco. Então, você tem que ter para todos os setores. O indivíduo, aquele que quer a medicação, que quer o preso que precisa. Isso não quer dizer que não vai se punir. Vai se punir, mas dentro de direitos humanos, para todo mundo. Então, essa que eu vejo assim, desta maneira, né? Então, eu só quero, encerrando, assim, para não me alongar mais. Conrado, antes de tu encerrar, eu só gostaria de fazer uma colocação, porque eu falei muito em tóxico. Tenho mais uma pergunta para o senhor ainda. Pode fazer essa colocação. Mas antes disso, só para pegar o gancho do Conrado, eu estou na 6ª Câmara Criminal, o Conrado é da 8ª, né? Da 7ª.
e nós julgamos os crimes sexuais. E se nós pegarmos, também fizermos um corte na pirâmide, nós vamos ver que os crimes sexuais não guardam nenhuma exclusividade. Tá? E interessante que, na medida em que sobe a escala, sempre tem uma justificativa, porque o sujeito é boa gente, porque não sei o que. E a vítima, nesses casos, que é uma vítima que fica realmente vitimada, em muitos casos, ela vem depois no processo e diz disso. E o que, pelo menos no meu grupo, tem acontecido isso, inúmeros, não há uma seção do grupo em que não há 3 ou 4 revisões criminais de mulheres abusadas que depois da condenação, quando dá aquela pena alta, vão lá e dizem que disseram que não era verdade, não sei o que, entender. Essas vítimas continuam a ser vitimadas. É que tem uma característica muito particular nisso aí, né, Sérgio? Eu acho que essa experiência, imagino que seja semelhante. É que assim tem dois aspectos centrais nisso. O primeiro é a dependência econômica do abusador. É muito comum aquela pessoa, de modo geral, é o homem, é o padrasto, é o avô, é o pai, é o namorado, que geralmente tem uma participação econômica forte na família da vítima e que a família pressiona que é para a pessoa se arrepender porque o cara está preso e está tendo prejuízo econômico de sobrevivência. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto entra já numa dimensão que acaba, às vezes, também, digamos, se mistura um pouco do anterior que eu falei, que é o aspecto psicológico da vítima, que começa a se desprender daquele fato ou se sentir culpada. E se sentir culpado. Porque é muito comum no crime sexual a vítima se responsabilizar pelo próprio ato do abusador. É isso aí. Né? Mas então era isso, Leandro. Eu vou te passar. Então, Sérgio, muito obrigado. Isso que eu queria fazer agora. Foi muito agradável a nossa conversa. Muito obrigado por ter tirado esses minutos aí, essa hora e meia, eu acho que nós já estamos aqui para conversar com a gente. Obrigadão, então. Essa teoria do tempo parece que foi 5 minutos. Com certeza. Doutor Sérgio, mas não querendo abusar, uma última colocação e já uma oportunidade para o senhor fazer as suas considerações finais. Diante dessa perspectiva que o senhor nos desenhou aí do direito penal, né, eu acho que a legislação penal, pelo que eu peguei, eu trabalho com direito civil, não trabalho com direito penal, mas aqui nessas conversas tenho aprendido bastante com o Conrado e com o senhor hoje. O direito penal parece que parou um pouco no tempo, na década de 90, assim, né? E a sociedade mudou bastante de lá para cá. E exemplo disso é o que a gente falou a respeito do tribunal do júri, inclusive os tipos de crime mudaram. Quais são as perspectivas em termos de direito penal e de execução criminal para o futuro aí? O senhor vê com os bons olhos o que devemos fazer, né? O que o senhor vê que vai acontecer e que a gente pode melhorar para que isso, né, caminhe por um caminho melhor, não siga nesse sentido em que há uma insatisfação geral, eu acho, né, com essas questões. Bom, eu vou procurar ser o mais sintético possível. Você falou em 1990. Eu acredito que em 1990 houve uma inflexão grande na questão do direito penal. Porque até mais ou menos essa época, 1990, final dos anos 80, o advogado criminalista, ele era considerado criminalista quando ele trabalhava no júri. O advogado que trabalhava com processos crimes, de roubo, de furto, não sei o quê, esse era considerado um profissional de porta de cadeia. Então ele era desmerecido. A partir dos anos 90, com os crimes econômicos e etc., a advocacia criminal deu um salto. E melhoraram os advogados que passaram a trabalhar no crime. Melhorou, digamos assim, a clientela do crime. E o direito penal passou a ter uma certa relevância que não tinha. Porque até então não tinha. Tá? Então, de lá para cá, eu acredito que nós estamos num caminho de construção. Tá? Porque hoje nós temos grandes advogados criminalistas, nós temos grandes doutrinadores criminalistas, e que estão batendo nessa tecla
e que estão aos poucos tentando fazer com que o trem volte para um trilho adequado. Não só na esfera dos crimes econômicos, empresariais, etc., onde o direito da ampla defesa é esgrimido até as últimas instâncias, onde os advogados realmente trabalham com o processo. Tá? Em contrapartida com esses crimes, digamos assim, de mais baixo extrato, aonde não se vê a preocupação processual das defesas e nem da acusação. Tá? E que nos causa esse problema, Conrado, que tu falaste, que é a velocidade do julgamento. E aí nós temos que julgar com processos, às vezes, capenga, tendo que o magistrado fazer interpretações, tá, que a defesa tinha que ter feito, que o Ministério Público tinha que ter feito. Tá, e que o magistrado, vendo aquilo ali, tá, ele pode ter convicção, mas ele não pode condenar ou absolver com base na sua convicção, porque o negócio não está nos autos. Então, eu acho que a advocacia criminal de ponta, ela vai terminar aos poucos, decantar, e nós chegaremos a um ponto de influenciar, inclusive, nas alterações legislativas. Tá? Bom, claro que tudo isso são conjecturas, coisas que não tem nenhuma base científica, isso que eu estou dizendo, é aquilo que eu sinto no dia a dia do negócio. Então, minhas palavras finais são de agradecimento ao convite que me foi feito. Eu tive imenso prazer de participar dessa conversa, acho que isso é muito importante, é gratificante a gente poder conversar com quem entende o que a gente está dizendo, tá? Que colabora para aumentar o conhecimento que a gente tem. Porque muitas vezes, e essa é uma questão que eu estou aprendendo na magistratura, o magistrado é realmente um solitário. Tá? Ele decide sozinho, ele decide o destino das pessoas e ele está sozinho. Pouco ele tem a debater ou a discutir, a não ser em ocasiões como esta, em que se debate genericamente ou em tese as questões. Mas eu agradeço imensamente ao convite, fico muito satisfeito e termino honrado pela oportunidade que me deram. Muito obrigado. Doutor Sérgio, nós que agradecemos. Eu e o Conrado gostamos muito da sua participação. Tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai aprender muito a respeito dessas questões que o senhor trouxe. Muito obrigado mesmo. Foi um enorme prazer conversar e conhecer o senhor. Igualmente. Grande abraço. Me despeço e vou encerrando aqui o nosso diálogo, então. Boa noite para o senhor e para o doutor Conrado também. Boa noite. Muito obrigado.